Som. A graça e paz? Não. Graça e paz, sim. Boa noite. Meu nome é Aiko e luto contra a falta de paciência, a ira, o senso crítico, codependência anulativa e impositiva e a falsa autoestima. Então, eu sou a terceira filha de uma família de pai, mãe, um filho e 2 filhas, e mais 3 filhas. Eu sou a terceira, né? Meus pais nasceram e cresceram na roça, na cidade de Ourinhos, e eles eram vizinhos. Meus avós, tanto materno quanto paterno, eles eram vizinhos. Aí não deu outra, né? Eles se apaixonaram e se casaram. O meu pai era o primogênito de 9 irmãos, e a minha mãe era primogênita de 6 irmãos. Então, o primogênito casou com a primogênita. Naquela época do casamento deles, era a regra, cultura japonesa, que a mulher que se casasse com o filho primogênito teria que morar com os sogros, teria que cuidar deles e dos cunhados mais novos. Regra essa que minha mãe cumpriu. Ocorre que ela, sendo também a filha primogênita, e ela teve um pai alcoólatra, que não trabalhava, então, e ele era sitiante, então ela teve que assumir todos esses papéis, né, do homem, do chefe da casa, e da administração do sítio, bem como teve que lidar com os empregados, plantar, vender, escoar, plantação, enfim. Todas as atividades masculinas, coube a ela a tarefa de executá-las, o que a tornou uma mulher forte, proativa e decidida. E eu aqui acrescento também uma coisa, intolerante. Acho que eu puxei ela. Por outro lado, a minha avó paterna era também muito autoritária. E ela não tinha muitas papas na língua. Acho que eu puxei ela também. Era extremamente autoritária e abusiva. E quando a minha mãe estava grávida de 8 meses de mim, as duas, claro, né, com o gênio que tinha, se desentenderam. E minha avó expulsou meus pais da casa dela. Nessa ocasião, sem terem para onde ir, eles, meu pai e minha mãe, 2 filhos e eu na barriga, nos mudamos para a cidade de São Paulo, na Vila Sônia. Meu pai foi ser motorista de ônibus e minha mãe ficou cuidando dos 3 filhos. Morávamos em uma casa com 1 quarto, sala e cozinha pequenos, e o banheiro era no quintal. Não tenho muitas lembranças dessa época. E nessa época também nasceu a minha irmã caçula. A minha vida mudou radicalmente quando minha mãe teve que trabalhar fora. E aí nós ficamos aos cuidados de nós mesmos, um olhando o outro. Nessa época, meu irmão se revelou uma pessoa má, cruel e sádica. Ele passou a ser um ditador. E parecia que ele sempre procurava motivos para brigar, né? E, pelo menor motivo, ele era o filho mais velho, seguido depois de 3 filhas. Então, pelo menor motivo, ele sempre ele batia na gente, mas sempre de forma muito violenta, sabe? Ele parecia assim sádico, ele tinha prazer em impingir sofrimento. Então, fomos muito oprimidas. Eu e minha irmã apanhávamos pelo menor motivo, que poderia ser, por exemplo, se ele encontrasse um pozinho nos móveis. Ele fazia isso, nossa. É até difícil descrever isso, porque essas lembranças, para mim, me machucam, sabe? E eu chego, às vezes, a ter raiva de mim, porque eu não reagia, porque ele era muito bem maior, mas eu apanhava muito, né? Reclamávamos para minha mãe quando ela chegava à noite em casa, porém, ela nada fazia e nunca nos defendia, sequer o confrontava. Meu pai era completamente ausente quanto aos problemas domésticos. Para ele, bastava trazer comida na mesa que a parte dele estaria cumprida. Ele não queria nem saber, não tinha o menor compromisso
com a nossa formação psicológica, educacional, enfim. Então, nessa época, eu tinha um sonho, né? Meu maior sonho era que meu irmão morresse. É verdade. que a pessoa, o torturador morresse. Minha mãe nunca escondeu que ele era o filho preferido dela, para piorar, né? Tanto que ele tinha tratamento e regalias completamente diferentes do nosso. Então, eu fui uma pessoa muito carente, que buscava por todos os meios também agradar minha mãe, muito embora tivéssemos muitas dificuldades de relacionamento. Mas eu decidi que daria orgulho a ela e que faria tudo para agradá-la. Eu era codependente anulativa dela. Como eu fui uma criança fora dos padrões da mulher japonesa, meiguinha, né? Eu nunca recebi elogio, aliás, eu recebi inúmeros elogios, aliás, adjetivos negativos, tais como: você é burra, você é rebelde, meu, você nunca acerta, você só erra. Não tinha meu na época, né? Mas eu estou acrescentando aqui. Cresci achando que eu era a própria descrição desses adjetivos. E, por evidente, eu não nutria qualquer valor por mim mesma. Eu olhava... É muito ruim você olhar para uma pessoa... né? E eles tinham uma pessoa que eles comparavam, que era a minha prima. Mas eu vou te falar, né? Minha prima nasceu inteligente, mais alta que eu e bonita. É muita desigualdade. Então, esse fato mudou para mim quando um tio, o mais inteligente, o mais rico, o mais tudo, top das galáxias da família, comentou com a minha mãe. Eu ouvi, tá? Ele comentando com a minha mãe. Dos 4 filhos dela, eu era a mais inteligente. Esse comentário pode parecer insignificante, mas não para mim, pois isso mudou a minha autoestima. Justamente o tiozão inteligente falando que eu era inteligente era demais, né? Sabe aquele... Todo mundo tem um tiozão que, né, a família toda... esse era o meu. Então, eu incorporei, eu adotei esse adjetivo como verdadeiro. E, a partir de então, muitas coisas mudaram na minha vida. De aluna que só passava o ano escolar raspando, passei a fechar todas as matérias no 3º bimestre. E assim foi até a graduação na faculdade. Me tornei o orgulho do papai. Conheci meu marido na faculdade e, após a graduação, começamos a namorar. Nesse período, cometi o maior erro, o maior arrependimento e passei a sofrer calada por mais de 30 anos. Foi quando eu matei uma pessoa. Eu estava muito focada na minha carreira e, no meio período de namoro, eu engravidei. E não foi uma gravidez planejada. E eu decidi tirar a criança por puro egoísmo, por pura conveniência. Não tinha necessidade nenhuma, mas eu só pensei no meu conforto. Na época eu pensava em meu corpo, minhas regras. Que engano, né? Quanto engano, né? Quanto arrependimento. Nunca mais recuperei minha paz. Então, toda menina, toda moça, mulher que eu olhava, eu ficava imaginando, né? Nossa, ela teria essa idade. E eu não sei porquê, na minha cabeça, e até hoje, esse bebê seria ela. Né? Era assim que eu sempre olhava, né? Então, eu ficava imaginando como seria minha filha nessa idade, né? Como seriam as feições dela. Ela estaria casada, eu teria netos dela. Por puro egoísmo, eu cortei a história dela. Eu nunca dei chance dela ter a própria história. Casei, tive a minha primeira filha, mas com 40 dias de vida, meu bebê adquiriu pneumonia. E não éramos beneficiários do INPS. Na época era INPS. E só nos restava a opção de interná-la de forma particular. E assim a internamos sem saber como iríamos pagar.
E ela foi internada, tal, mas ao invés de melhorar, ela só foi piorando, 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 e cada dia as crianças com pneumonia eram internadas e saíam. As internadas saíam, a minha ficava, e os médicos dizendo, olha, de um pulmão, infelizmente, atacou outro pulmão. Olha, isso assim, só notícias ruins, olha, ela está com 90% dos 2 pulmões, o estado dela é muito grave, para a idade dela, é gravíssimo, né? E aí, como ela estava internada particular, porque eu não queria me separar da minha filha, a gente nem sabia como ia pagar, né? E nesse período eu fiquei o tempo inteiro com ela, porque naquela época o INPS não permitia que a mãe ficasse com os filhos. E eu fiquei. E nesses 15 dias que ela ficou internada, ela por 3 vezes, ela faleceu na minha mão. Ela parou de respirar, arroxeou tudo, entrou em anóxia, as unhas arroxearam, enfim. Foi um desespero nessas 3 vezes, né? Bom, eu não dormia mais, só queria ficar com ela no hospital. Não me alimentava mais, desespero e clamor pela intervenção divina. Questionamentos, dúvidas e muitas conversas com Deus, como até então eu não havia tido. E nessas ocasiões eu sempre me culpava, né? Eu sempre achava que Deus estava me castigando pelo que eu fiz, porque eu acho que eu me culpava tanto que eu não me achava merecedora de ser mãe, né? E para piorar, essa situação de quase perder a filha se repetiu com a minha 2ª filha e com a minha 3ª filha. A 2ª filha, ela adquiriu rotavírus, numa gravidade tão absurda, tão galopante, que da noite e da madrugada para a manhã seguinte, ela estava completamente desidratada. E eu sabia que ela tinha que ser internada, mas eu não conseguia, eu estava tão traumatizada com a internação da minha 1ª filha que eu paralisei. Posso dizer que quem salvou ela foi o Mauro, que chegou na hora do almoço e falou, arruma as coisas dela que nós vamos para o hospital. Aí eu comecei a chorar porque eu sabia que ela ia ser internada e eu ia passar por tudo aquilo de novo, né? De novo, aquela luta, uma criança quase morrendo e eu, de novo, questionando Deus, né? Eu não sou merecedora, E a minha 3ª filha, com 2 anos, ela teve derrame no pulmão. Outro drama. Foi transportada de Osasco para Ribeirão, de ambulância, com a sirene tocando, sabe? Foi um desespero. E, de novo, eu questionando. Eu não sou merecedora. Não mereço ter filhos. Então, eu sempre achava que Deus estava castigando porque eu não merecia ser mãe. Quando eu entreguei minha vida a Deus, entrei em um processo de desconstrução e reconstrução de todos os meus valores e minhas lamas. E desde então, não tem sido fácil, pois não é fácil matar o eu, diminuir para que ele cresça, sair do volante da minha vida e mudar para o banco do passageiro. Não é fácil, mas é possível. Mais um pecado eu nunca consegui resolver: ter matado uma pessoa inocente. Nunca consegui verbalizar. E até hoje a palavra aborto causa-me tremendo mal-estar. Eu estou falando essa palavra aqui, mas para mim é bem difícil, né? Porque é um crime horroroso, hediondo. Não é fácil matar as próprias razões e confiar naquele que a gente sabe que é o melhor, mas não sabe de que forma esse melhor virá e nem quando. Apenas confiamos que virá. Briguei muito com Deus por conta disso. Claro que me arrependo pelas brigas. Como eu disse, foram mais de 30 anos de culpa e autoacusações. Esse fato mudou somente com 30 semanas. Quando eu fiz a primeira vez, o 30 semanas. Portanto, não faz muito tempo.
Nós começamos o 30 semanas, estamos na quarta edição? Então, não faz muito tempo. Então, veja, eu carreguei por mais de 30 anos um peso que me causava um sofrimento que nem minhas filhas sabiam. Eu não tive coragem nem de contar para as minhas filhas, né? Eu nunca tocava, enfim. Né? Eu vivia 2 vidas. Aquela vida de culpa, de arrependimento e aquela aparência bonitinha, mas sabendo que eu era devedora, sabendo que havia algo super mal resolvido na minha vida, e que eu não sabia como resolver, e, na verdade, eu nem sei se eu queria resolver, não sei. Né? Era uma vida, estava assim, bem perdida. Bom, esse fato mudou para mim somente com 30 semanas. Né? Eu entrei nesse processo de cura, então, há pouco tempo. Então, esse processo começou na vida quando conscientizei que, se eu não verbalizasse a minha dor, ela jamais seria curada. Eu tinha que verbalizar a minha dor, os meus traumas, minhas culpas, enfim, tudo aquilo que machucava a minha alma e me impedia o meu caminhar, impedia a liberdade plena. E, na verdade, eu vivi muito tempo, mesmo após convertida, eu vivi escrava da minha história, dos meus atos, da minha culpa. Né? E, quando teve a nossa roda de partilha, no começo eu fiquei assim, não, hoje eu passo. Hoje eu passo. Um dia eu falei assim, não, hoje eu vou contar. Eu falei, Deus, eu não quero mais viver, não quero mais ser 2 pessoas. E eu entendi que aquela era uma oportunidade que Deus estava me dando. Aí eu decidi passar por cima da minha vergonha, confessei meu pecado, trauma e arrependimento. Entendi o significado da frase, quem se humilha será exaltado. Eu decidi me humilhar. Né? E realmente, Deus me exaltou com a libertação. E no começo eu mal conseguia verbalizar, só chorava. Contei para as minhas filhas, pedi perdão a ela pelo que fiz com a irmã delas. E hoje me considero plenamente restaurada e pronta para ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo sofrimento. Obrigado pelo silêncio de vocês. Graça e paz, boa noite. Sou um filho amado de Deus, lutando e vencendo a procrastinação, sexualidade distorcida, codependência anulativa, ansiedade, insegurança. Meu nome é Mauro. Que bom que estamos aqui no melhor lugar, um lugar em que podemos ser ajudados e nos ajudar para que haja cura em tantas coisas, como o testemunho da minha esposa agora, né, como foi importante, como tem sido importante, e como é relevante o 30 semanas, faço essa breve introdução, de ver, né, como nós somos seres humanos e todos nós temos as nossas dificuldades e lutas, né, individuais. E como batista missionário, como igreja aqui, né, eu vejo esse lado muito positivo. Não é quem está aqui em cima, quem está louvando, cantando, que é um super crente, não. Todos nós aqui temos as nossas lutas individuais e, à medida em que nós verbalizamos, partilhamos, né, na roda de partilha, ou aqui em cima, declaramos, cada vez mais a gente se cura, se restabelece e se fortalece para a caminhada, né? É muito bom o 30 semanas, ver que eu não sou melhor que você não é melhor que eu, mas todos nós estamos no mesmo barco, e nesse barco está Jesus. E pode vir tempestade que haverá cura, haverá salvação, haverá entrega. E entramos na semana agora, primeiro ensino agora da fase confiar. Você já passou aí pela fase
a decisão a admitir que já passou pelos estágios de negação, das compensações, já admitiu que precisa de um confidente, e faça isso mesmo. Se você ainda não tem, busque um confidente. Há uma relação aí de irmãos e irmãs dispostos a ajudar-nos a caminhar nesta etapa. Eu preciso confiar. Você precisa também? Amém. Precisamos confiar. 1 João 4:16 nos diz: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. 1 João 1:8 e 9. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, se tomarmos a atitude, uma posição em relação a uma situação, ao pecado, e buscarmos aquele que, em primeiro lugar, nos perdoa, Ele é fiel e justo, como diz o texto, para nos perdoar. Então precisamos ter essa atitude de reconhecer essa necessidade. Minha esposa, por 30 anos, passou por esse sufoco, por essa situação do aborto. Não sei se era menina, se era menino, na época, mas ela sofria e sofria calada, e isso fazia muito mal para ela, com toda certeza. Eu consegui, da minha parte, no encontro com Deus que nós fizemos muitos anos atrás, tinha uma situação de perdão lá nesse encontro, foi aonde eu também pedi perdão a Deus por conta dessa situação do aborto, lá na nossa fase juvenil aí de namoro. Então fui tratado já desde essa época. Aico, como ela disse, não conseguia, mas conseguiu, graças a Deus. Está liberta dessa situação. Definição de insanidade, como diz aqui o nosso livrinho: fazer a mesma coisa repetidas vezes esperando fazer a mesma coisa repetidas vezes esperando os resultados diferentes, né? Não há como fazermos as mesmas coisas, ano de 2024, continuarmos fazendo a mesma coisa, chegar no final do ano de 2024, puxa, nada mudou na minha vida, porque você continuou fazendo, eu continuei fazendo a mesma coisa. Então precisamos entender isso, que é um processo insano até. Se eu quero atitudes novas, né, eu preciso resultados diferentes, eu preciso ter atitudes novas na minha vida, para que eu busque outros resultados. Se eu tenho uma área de 1.000 metros quadrados para me plantar determinado produto, eu só uso 100 metros quadrados, obviamente que eu vou colher 100 metros quadrados. Se eu não plantar os 1.000 metros, a minha colheita sempre será o equivalente àqueles 100 metros quadrados que eu estou cultivando. Mas eu preciso entender isso. Resultados novos, atitudes diferentes na minha vida. E esse é o primeiro passo, porque a nossa vida é uma estrada, como diz aí, é uma estrada longa, né? O Salmo 139, é um texto que eu gosto, não me lembro o versículo aqui agora, não vai ser nem projetado, mas diz lá que Deus já nos amou, e todos os dias de nossas vidas estavam escritos no seu livro, mesmo antes que nenhum deles tivesse ainda acontecido. Então eu defino isso, que Deus já escreveu uma linda história, um caminho perfeito para cada um de nós. Obviamente que nós, com as nossas escolhas, muitas vezes, e a maioria das vezes, saímos dessa rota, desse caminho para o qual Deus nos predestinou, para o qual Deus já nos preparou. Porém, precisamos entender isso. A vida é uma longa jornada, é uma longa caminhada. E nessa caminhada, obviamente, essa estrada, ela vai chegar em determinados momentos em que nós precisaremos
tomar decisões, porque essa estrada às vezes tem bifurcações. E para que lado que eu vou? Para a direita, para a esquerda ou prossigo em frente? Então preciso estar alinhado, preciso estar consciente nessa questão. E nessa estrada de restauração de nossos relacionamentos, precisamos sempre escolher a melhor direção e o melhor em Deus para nós. Precisamos estar atentos a isso. Deus tem o melhor para cada um de nós. E precisamos fazer a escolha certa. Há desafios, há escolhas. Deus nos deu uma vida, um livre-arbítrio para buscarmos as decisões certas, né? Mas os atalhos são perigosos. Há atalhos nessa vida nossa que nos tira do centro, nos tira da caminhada e causam danos muitas vezes a cada um de nós. Cuidado com esse caminho, cuidado. O próprio Jesus já disse, para termos essa firme convicção: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, quando estivermos em dúvida de quem é o caminho, jamais duvidaremos, porque Ele é o caminho para o qual devemos prosseguir e andar. E nós que somos pais e temos filhos pequenos, há o livro de Provérbios nos ensina também: ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, e até a velhice não se desviará dele. Então o caminho é Jesus Cristo, é a palavra de Deus, é o esteio que nós temos, é a segurança que nós temos nesta longa jornada de vida, nessa longa estrada que nós temos, que recebe muitas e tantas situações para tirar a nossa tranquilidade, desviar o nosso foco, causar-nos transtornos psicológicos, emocionais. Então precisamos estar atentos e confiar naquele que é o caminho, naquele que já delineou o melhor para cada um de nós. Desistir, tomar um outro caminho, às vezes é uma decisão até fácil, naquele momento de indecisão, mas temos que perseverar, entender que às vezes a resposta pode ser uma longa jornada lá na frente com o melhor de Deus para cada um de nós. Você já andou, tem uma pergunta aqui, por um lugar desconhecido sem ter a real noção de quando chegaria ao seu destino? Quem nunca? Né? Quem nunca andou às vezes por uma situação? Me lembrei, lendo isso daqui hoje de manhã, que em 2008 nós fomos passear na Ilha Grande, lá, esqueci o nome da cidade, lá no litoral, uma ilha grande, turística, muito legal, no Rio de Janeiro. Oi? Rio de Janeiro, sim, eu esqueci o nome da cidade, Angra, isso, na região de Angra, né? E nós fomos, estávamos lá na Vila Abraão, se não me engano, que é o lugar principal dessa ilha, né, a cidadezinha, e disseram que do outro lado da ilha, ou uma caminhada pelo morro ali, tinha uma visitação do antigo presídio. E eu, minha esposa, a Natácia já era uma menina bem grande, as outras duas eram pequenas ainda, adolescentes. Falei, vamos lá, vamos caminhar, vamos dar um pulinho lá, por que não? Aí perguntamos ali na Vila Abraão, quanto tempo leva aí para chegar nesse passeio? 10 minutos. 10 minutos mineiro, né? Aquele famoso 10 minutos que nunca chega. E pegamos lá a trilha por meio da mata, né? E muita gente caminhando por ali, era um lugar pelo menos seguro. E andamos. E encontrava alguém na estrada, está longe ainda o presídio lá? Não, mais 10 minutos. E paramos de novo, mais uma etapa, e perguntamos, está longe ainda o presídio? Mais 10 minutos. Enfim, levamos 1 hora, né, meu bem? Eu acho que levamos 1 hora, salvo engano, para chegar nesse lugar. E o problema maior foi que, ao chegar nesse lugar, não tinha muita coisa que se ver, era uma outra praia, já estávamos no outro lado, numa praia, tinha lá um presídio abandonado que nada refletiu para nós, na verdade. E o problema é que levamos tanto tempo para chegar, que chegamos à tarde, eu falei. E o nosso problema foi, e agora para voltar?
mais uma hora de caminhada para trás, ia ficar muito estreito, e ficamos em uma situação muito desconfortável ali. E conseguimos ainda, graças a Deus, aí fretar um barco que tinha lá, e nos levou num outro ponto da Ilha Grande, nos deixou lá no lugar que tinha um outro barco, e acabou nos levando de volta para a Vila do Abraão, se não me engano, que era o lugar onde nós estávamos. Então foi difícil aquela situação, andar por um caminho, né, que você não conhece, desconhecido, que você ouve falar, e às vezes nós caminhamos dessa forma, né? Mas o Senhor nos mostra que Ele é o caminho, né? Esse é o melhor caminho, Ele já nos mostra isso, e é esse caminho que nós temos que percorrer, e ele é estreito, ele é difícil, muitas vezes, né? E precisamos perseverar e entender que este caminho deve ser buscado incessantemente nessa caminhada, nessa longa jornada de vida que nós temos. 60, 70, 80, 90 anos de vida aí, para muitos. Amém? Veja que linda promessa encontramos na pessoa de Jesus. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus, o caminho. Às vezes a nossa jornada tem pedra, tem pesos, tem carga, tem fardo. Por isso, às vezes, pensamos em desistir. Ele nos prometeu apoio para descansar plenamente. Não precisamos ir sozinhos para lugar algum, como também não precisamos levar pesos extras na jornada. Antes de decidir qual caminho seguir, tenha sempre em mente que há lugares que levam ao descanso e outro ao caos. A bifurcação dessa vida, né? Depois que nós amadurecemos e entendemos, quando somos jovens e adolescentes, cometemos muitas falhas, né? O impulso, a jovialidade, a cabeça. Reflita. Responda sim ou não aí. Você tem alguma dúvida sobre qual caminho a seguir? Responda sim ou não. É com você. E ao se deparar nessa longa estrada da sua vida, nessa caminhada, ao se deparar com uma decisão importante, nós temos aí alguns itens importantes a considerar. A primeira escolha ouvir a opinião de Deus, buscar a presença de Deus. O cristão tem que buscar a presença de Deus nas suas decisões, sempre e sempre. Provérbios 3, 5, 6, confie no Senhor todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quantas vozes temos neste mundo? Quantas vozes? A nossa mesmo, vozes da família, do meio da mídia social, hoje internet, nosso celular, opiniões alheias e afins. Então precisamos ficar atentos e distinguir qual voz estamos ouvindo. Só temos uma certeza a se dizer: sempre estamos escutando uma voz, seja ela qual for, estamos escutando algumas vozes. Tome cuidado. 1 Coríntios 10, 23, me lembro desse texto agora, 23 e 24, diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Decisão, pensamento. Nessa estrada da nossa vida, nessa caminhada, nessa jornada, nós muitas vezes vamos ter que usar esse texto bíblico, porque algumas ofertas, algumas vozes virão a nos oferecer alguma coisa, e a pergunta tem que ressoar na nossa mente também, essa pergunta. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então tenho que tomar a melhor decisão, ouvir a voz de Deus. A voz de Deus nos ajuda a fazer a coisa certa, que nem sempre é a mais fácil. Por exemplo, nos leva a reconhecer nossas fraquezas de maneira amorosa, para que as possamos trocar pela força dele. Não nos tornamos derrotados pelo reconhecimento de uma fraqueza, mas sim quando permanecemos naquela fraqueza de forma negligente. Receba e desfrute desse precioso alerta da palavra de Deus. Se estamos firmes, ainda assim,
precisamos reconhecer a nossa necessidade de Deus para que prossigamos na direção que Ele tem para nós. Humildade e dependência são chaves preciosas para uma vida vitoriosa. Então, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Ainda que nós estejamos bem nessa caminhada, ainda assim precisamos do alimento, da palavra de Deus, da decisão do Senhor para nossas vidas, para nos mantermos firmes nessa jornada. E nesse primeiro item eu busquei uma ilustração que eu me lembrei, ouvir a voz de Deus, ouvir a opinião de Deus, como ela é importante. Apenas uma ilustração muito antiga, diga-se de passagem, a parábola do alpinista, que eu até imprimi aqui, porque eu não saberia contar, sou ruim de contar histórias aí de memória. Então, certa vez, um alpinista muito bem preparado iniciou sozinho a escalada do Monte Everest, um dos mais altos do mundo. Ao final do terceiro dia de escalada, a noite chegou rápido, junto com uma forte ventania que anunciava a nevasca para a madrugada. Estava muito escuro e não era possível enxergar mais que 10 centímetros à frente. Ele tentava galgar alguns metros para chegar a uma plataforma para acampar aquela noite. Foi quando escorregou numa lâmina de gelo e caiu num abismo de trevas. Caiu uma velocidade vertiginosa, sentindo a terrível sensação de ser sugado pela força da gravidade. O alpinista continuava caindo e toda a sua vida, num filme rápido, passava em sua mente. Foi quando sentiu um forte solavanco que quase partiu seu corpo ao meio. Era a corda de segurança na sua cintura, presa a uma estaca cravada no gelo, que todo alpinista utiliza para sua segurança. Nesse momento de profundo silêncio, suspenso nos ares, o alpinista balbucia: meu Deus, me ajude. Meu Deus, me ajude. De repente, uma voz grave e profunda, vinda de todos os lados, respondeu: o que você quer de mim, meu filho? Salve-me, pelo amor de Deus, respondeu o alpinista. Você realmente acredita que eu possa salvar? Eu tenho certeza, meu Deus. E Deus lhe disse: então corte a corda que o mantém pendurado. Era noite, não via nada. Houve um momento de silêncio e o alpinista pensou: se eu cortar a corda, vou cair e morrer. E foi esse o pensamento dele e decisão dele. Alguns dias depois, o pessoal do resgate encontrou o corpo congelado e morto do alpinista, agarrado com as mãos duras à corda que o sustentava. Ele estava a apenas meio metro do chão. Amém? Então, tome a decisão, nesse primeiro tópico, de escolher ouvir a opinião de Deus. É só uma ilustração, obviamente, mas reflete com muita tranquilidade que a voz de Deus fala conosco, o Senhor fala conosco, Temos que ter cuidado com as vozes estranhas, as vozes que querem nos detonar e destruir. Ouça a voz de Deus. Escolha ouvir a voz de Deus. Amém? Item B. Consulte sempre pessoas mais experientes da fé. Primeiro passo, ouvir a voz de Deus. E Deus também coloca ferramentas à nossa disposição para prosseguirmos nessa jornada. Pessoas. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Depois que eu me converti em 2001, eu e minha esposa, no encontro de casais aqui da igreja, nós vimos o quão importante foi o acompanhamento de pessoas junto a nós, nessa jornada, porque sozinho a gente não consegue. Nós tínhamos muita coisa ainda para ser tratada, apesar de ter tido um encontro com Jesus, entregue a vida a Ele, mas era só um começo de uma jornada, de uma nova jornada com Cristo, e nós precisávamos de pessoas, e graças a Deus tivemos todo esse apoio, estudos, acompanhamento, tivemos muitas lutas ainda lá em casa, o pastor Piva, a pastora Beth acompanhava a gente, ficavam até as 3 da madrugada, às vezes, lá, tratando o perdão lá, mas foi importante. Então, temos pessoas a nos ajudar. Muitas pessoas já passaram por situações, que às vezes nós vamos passar ainda. Por isso é importante o testemunho. Deus te livra, nos livra de uma situação, às vezes, nos tira de uma vida de pecado, nos transporta para a sua maravilhosa luz.
E não podemos ficar apenas estáticos agora, só esperando a salvação, a volta de Jesus. Mas Deus quer nos usar para ajudar pessoas que estão vindo nessa mesma pegada, com os mesmos problemas, às vezes, que você tem, e você vai ser usado na caminhada de outros agora. Então, consultar pessoas mais experientes na fé, pessoas que já estão andando, que já passaram pela situação que você passou ou está passando. Isso é muito importante quando nós entendemos isso também. Ouvir a voz de Deus, buscar o conselho de pessoas mais experientes na fé. Por isso nós aconselhamos aqui também, no 30 Semanas, essa ferramenta poderosa de Deus, que tem nos ajudado, tem me ajudado na minha caminhada. Nós estamos nesse 4º ciclo, salvo engano. Eu tenho que continuar fazendo, porque não adianta dizer que eu já fui curado totalmente, não adianta. Eu tenho que entender que eu preciso curar muita coisa ainda, há muita coisa, muita apara ainda para ser feita. É preciso perseverar, ninguém fica curado e simplesmente acabou. É importante continuar. Então, um dos nossos pilares aqui é a confidência. É você ter já essa ferramenta à sua disposição, uma pessoa que vai apenas te ouvir. O confidente é que ele vai te ouvir as suas necessidades, o que você está precisando no momento, algum desabafo, alguma posição. Então, quem não tem ainda, recomendamos, busque o seu confidente, mais uma vez, não perca tempo, não perca tempo. Sozinho, uma frase de efeito, sozinho podemos ir mais rápido, mas só conseguiremos ir mais longe com a ajuda de outras pessoas que já passaram pelo processo de cura. Então, reflita. Você tem alguma dificuldade em confiar em outras pessoas? Aí uma pergunta. É difícil às vezes, realmente é difícil. Mas há pessoas confiáveis, pessoas sérias, responsáveis, que estão do teu lado aí, às vezes, estão do nosso lado, esperando aí esse toque. Você quer ser meu confidente? Item C, separe um tempo para realizar exames, autoanálise, exames diários da sua própria vida. Fazer uma análise, uma autoavaliação de como está a sua vida, o seu percurso, a sua caminhada. Isso é importante. Confiar em Deus, buscar ajuda de uma pessoa mais experiente na fé, fazer uma autoavaliação também de como você está no seu dia a dia, na sua semana, no seu mês, como é que foi. Então é preciso perguntar, perguntas úteis aí. O que fiz de bom? Em quais áreas cometi erros? Eu disse ou fiz qualquer coisa que tenha magoado alguém? Devo reparações a alguém? O que aprendi com os meus erros? Demonstrei meu amor pelos outros? Agi de maneira áspera com alguém? Alguém fez algo que me deixou triste, decepcionado ou furioso? Tive alguma parcela de responsabilidade? Foi evidente minha alegria em me relacionar com Deus? Devo algum pedido de perdão a alguém? Cumpri com a palavra empenhada? Agi com gentileza e autocontrole? Então, a resposta é você que dá. E, com certeza, muitas dessas perguntas nos atingem, porque no dia a dia somos seres relacionais, e quando nos relacionamos, onde quer que estejamos, seja na igreja, no trabalho, na família, na sociedade, no clube, nós vamos ter embates, vamos ter diferença de opiniões, e alguma rusga, alguma faísca sempre acaba saindo, uma palavra mal posicionada, mal direcionada, uma resposta brusca, um pensamento errado, alguma situação vai acontecer. E é importante você, fazendo essa análise, fazendo essa reflexão, buscar o conserto, buscar o ajuste para a sua vida prosseguir nessa caminhada bem. Algumas dicas: mantenha um diário, comece escrevendo algo pelo que esteja grato, procure comportamentos errados reincidentes. Temos a mania, às vezes, de repetir o mesmo erro, Ore e compartilhe com o seu confidente. Lembre-se, equilíbrio
sempre as dicas para cada um de nós nessa jornada, né? Estamos aí caminhando nesses 30 semanas, alguns estão fazendo pela primeira vez, alguns já estão aqui nesse processo há mais tempo. Então, tudo isso é repetido, para que a gente busque realmente esse aprendizado e essa aplicação na nossa vida, na nossa rotina de vida. Reflita. Respondi com honestidade as perguntas acima? Qual passo quero tomar agora? Aí você pinte o círculo que você quer dar para a sua vida, avaliando, fazendo uma autoanálise, uma autoavaliação de como está você nesse tempo, nesse período. Item D, e escolha sempre a direção da liberdade, né? Essa estrada nossa vai ter bifurcações, atalhos, e uma hora nós temos que tomar decisões, escolher sempre a direção que nos leva à liberdade. Pois, diz o texto de Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, né? Eu não sou mais escravo do medo, né? Cantamos agora há pouco, um louvor tão lindo. Então, vamos buscar fugir dessa escravidão, porque Cristo nos chamou para a liberdade. Muitos culpam a Deus pelo estado atual de suas vidas. Já vi isso muitas vezes. Muitos ainda se perguntam, por que Deus não interveio numa situação? Sendo Ele bom, por que não veio e mudou tudo? A resposta a essas complexas perguntas é simples. Deus escolheu o caminho do amor, da liberdade, da responsabilidade. Ele poderia escolher o caminho da tirania, da autocracia, impondo de forma impessoal sua santa, boa e perfeita vontade. Mas Ele decidiu, antes da fundação do mundo, dar a nós, filhos dele, a oportunidade e a felicidade da escolha, né? Livre arbítrio. Como eu disse, o Salmo 139, ele já escreveu todos os nossos dias no seu livro, sem que nenhum deles ainda existisse, porque ainda estávamos em formação no ventre de nossa mãe, diz o Salmo 139. Mas, por conta das nossas escolhas e decisões, esse mundo que esse pecado que entrou no mundo, nós traçamos outras rotas, mas é preciso entender isso. Essas escolhas, às vezes, essas lutas que nós passamos também é tratamento de Deus, é oportunidade de voltarmos para o caminho certo, de trilharmos realmente aquele caminho que Ele espera de nós. E o ideal é que o homem tome esta liberdade e a devolva para Deus, como Paulo fez e disse, 1 Coríntios 7, 22. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Você consegue imaginar uma vida maravilhosa na qual desfruta de um relacionamento incomparável com Deus e com as pessoas? É tempo de deixar imaginar e começar a experimentar esta maneira de viver, que está disponível para todos por meio das escolhas de liberdade, na rota que leva em direção a Jesus Cristo. Abra o seu coração para o agir do Espírito Santo e esteja sensível para a direção que ele aponta, pois este, com certeza, é um caminho de restauração e recomeço. Viver em liberdade é escolher vestir-se do amor todos os dias e em todas as ocasiões. Liberdade em Cristo não priva, protege. Aleluia. Reflita. Quem deve dar o próximo passo para a sua restauração? Deus, você mesmo ou outros? Responda aí no seu caderno. Chegando ao finalzinho aqui da nossa explanação. Sabemos que confiar é um processo, sem dúvida. É um esforço diário, não é fácil. Até que você recrie o ambiente de confiança que todos merecem, acima de tudo, você mesmo e Deus. É preciso confiar que Deus o sustentou até aqui, que suas cicatrizes, as minhas cicatrizes, são os apontamentos dele para o seu ministério, para a nossa vida, para a nossa caminhada, que ele quer usar a sua história para curar outros, como falei agora há pouco, que nunca você esteve nas mãos do acaso, nunca. O Deus do amor sempre estará no governo, Ele está no controle sempre
Sempre, nada acontece sem que Deus tenha perdido o seu controle, o controle da situação. Deus está no controle. Aproveita as oportunidades. Confiar em você pode ser ao mesmo tempo uma armadilha e uma bênção, pois confiança demais em nós mesmos produz orgulho, mas confiança nenhuma em nós mesmos menospreza a obra que o Espírito Santo já realizou em nós, nos transformando e nos fazendo mais parecidos com Jesus dia a dia. Confie que Deus já o transformou. Sim, você ainda não está completo, mas Ele continuará a obra que começou. Filipenses 1,6, pois a boa obra que Ele iniciou em nós, Ele mesmo a aperfeiçoará até a vinda de Cristo, né? Esse texto clássico, que a boa obra que Ele começou, Ele mesmo vai completar. Então temos a firme confiança de que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas, e nós precisamos perseverar, aprender, insistir. Confie nas pessoas. Olha o grande desafio. Quando não confiamos nas pessoas, estamos dizendo muito sobre nós, de nós mesmos. Dizemos que não acreditamos que Deus pode mudar alguém. Aquela pessoa, não. Pensamos, quem sou eu e quem é você para dizer para Deus quem Ele deve ou não transformar? Ele pode ou não fazer do ladrão um doador? Do homicida, pai de filhos, da prostituta, uma mulher de família? Sim ou não? Pode. Ele transforma vidas. Temos tantos exemplos aqui na igreja, de ex-dependentes químicos, viciados, casamentos destruídos, restaurados, né? E usados tudo isso, né, agora para a glória de Deus. É tremendo o que Deus faz, onde não tinha probabilidade nenhuma de felicidade, numa situação onde o mundo criticava determinada pessoa ou pessoas. Deus vem com a sua poderosa mão, o seu amor explosivo, a sua graça infinita, e toca naquela pessoa e muda o rumo, muda a história. É tremendo demais o que Deus pode fazer. A vida sempre nos colocará em lugares de decisões e escolhas. Algumas escolhas nos fazem crescer, outras não. Opte sempre pela verdade e o perdão. João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Escolha o caminho que leva a Jesus. Seja inundado por seu amor e transmita isso a outros. Esta, com certeza, é uma grande escolha em todos os dias de sua vida. Amém? Glória a Deus. Pergunta facilitadora. Em qual momento a sua confiança foi quebrada? Vamos nos colocar de pé, agradecer a Deus por esse tempo aqui. Vamos orar. Deus é bom. Pai, nós te louvamos e glorificamos o teu santo nome por esse tempo, Deus, por essa palavra de uma brevidade, ó Pai, mas tão profunda, ó Pai, que o Senhor nos ensina. A tua palavra, ó Deus, é caminho, é direção, é ensino, é exortação, é correção, ó Pai. Assim nós a recebemos, queremos plantá-la em nosso coração e aprender com o Senhor, ó Pai. A estrada continua, a jornada é longa, ó Pai, mas nós temos a confiança e a fé que o Senhor está no controle de nossas vidas, ó Pai. Assim perseveramos, apesar das nossas limitações, ó Pai. Sabemos que iremos adiante, olhando para a cruz de Cristo, e assim seremos usados nesta geração, como instrumentos na Tua mão. Muito obrigado por esse tempo, Pai. Entregamos nas Tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Obrigado aos irmãos aí também, estão aí pela tela. Deus abençoe. Então vamos fazer as partilhas, as mulheres aqui no salão e os homens no salão ao lado. Deus abençoe a todos.